Amigos e irmãos, paz e graça de Cristo Jesus. Eu venho abordar um assunto hoje que é tema de algumas colocações das pessoas nos canais da mídia social, Facebook, Instagram, abordando o assunto do medo no meio evangélico. Então, eu busquei um tema para nós falarmos sobre o evangelho que liberta. Porque a essência do evangelho é libertar o homem, fazer-o livre para servir a Cristo. Eu quero abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 11, verso 44, quando Jesus vai ali ressuscitar a Lázaro. Jesus chega na sepultura, eles tiram a pedra, Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro aparece e diz assim: desatai-o e deixai-o ir, mostrando a libertação plena e total do homem que estava morto e ressuscitou em Jesus, para que ele caminhe por si próprio, crendo em Jesus, mas por si próprio. E os assuntos abordados aqui é o medo e o domínio. Mas Paulo também fala, quando escreve aos irmãos da Galácia, em Gálatas capítulo 5, verso 1, ele diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Em verdade, Paulo está falando do jugo que está sobre o homem. É o jugo do pecado, o jugo do mundo, o jugo humano. Mas ele fala daqueles irmãos que conheceram Jesus e foram livres por Jesus para servir a Cristo. E que não poderia haver mais nenhum impedimento, nenhum empecilho, nenhuma dificuldade da alegria de servir a Jesus. Certa feita, Paulo resiste a Pedro e a outros discípulos, outros apóstolos, porque eles queriam trazer aos irmãos, os judeus convertidos e até os gentios, os fundamentos da lei, circuncisão, falando de guarda de dia, abstenção de comidas e outros itens que eram próprios dos judeus da lei. E Paulo diz: não, nós somos libertos por Jesus, não estamos presos mais isso. E Pedro não fazia isso por mal, mas é que estava na sua mente. Se nós olharmos lá atrás na criação, nós vamos ver que Deus fez o homem livre. Deus fez o homem livre. Deus não coloca um homem numa redoma, num quadrado, numa caixa fechada. Não. Deus coloca o homem no lugar que ele mesmo criou para que o homem vivesse com Deus, conhecesse a Deus, desfrutasse de Deus. Mas a Bíblia nos mostra de que o próprio homem, não Deus o Criador, não Deus como Pai, o próprio homem se colocou debaixo de uma servidão. Porque a base do relacionamento de Deus com o homem é o amor de Deus. E só o amor liberta. Porque o amor, ele não traz medo, a Bíblia diz. Ele não traz domínio, ele não traz desconfiança, ele não traz temor. Ele não traz aflição. Então a base desse relacionamento tem que ser o amor e não o medo. Não uma obrigação, não uma exigência. A Bíblia até diz assim: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então o amor dele nos faz gerar em nós amor por Ele. Nos lembra quando o Senhor deu um conselho a Adão e Eva sobre o fruto, do conhecimento do bem e do mal. Porque o Senhor os queria preservar, então Deus coloca limites da vida. Mas a Bíblia diz de que o homem, pela sua escolha,
ele não atende os conselhos do Senhor. Então ele come do fruto, seus olhos abrem e ele passa a ter consciência do bem e do mal. E aí viu a vergonha, né? Ele passa a conhecer o estado humano, ele perde daquela comunhão, daquele amor genuíno de Deus. E se apossa nele sentimentos que não eram de Deus, não eram oriundos de Deus quando Deus cria o homem, mas eram manifestação do sentimento humano. Medo, porque Deus ali o busca, sabendo Deus onde ele estava, mas para despertá-lo, que ele mesmo entendesse o seu momento. Adão, Adão, onde estás? E o Senhor encontra como escondido, né? E Adão disse, ouvi a tua voz e temi. Na verdade, ali não é temor a Deus, temei a Deus e dar-lhe glória. Não, é medo. Era medo de um castigo, da severidade de Deus, e medo pelo erro que ele tinha cometido. Ele disse, eu serei julgado, eu serei condenado. Então ele diz assim, ouvi a tua voz e temi, me escondi. Como se esconder? Como se esconder? Então Deus ali estabelece novos limites para ele, mas preservando a vida. Então a partir da queda do homem, meus irmãos, quando o homem perde dessa comunhão com Deus, ele passou a sentir emoções humanas, como medo, tristeza, dor, angústia, aflição, raiva, ódio, desespero, porque ele perdeu a comunhão com Deus. Então ele sai do Éden e no novo mundo, um mundo fora do Éden, um mundo desconhecido, então começam a surgir sentimentos humanos, até para a defesa da própria vida, né? Os animais, os perigos, as intempéries, o tempo, né? Então ele passa a ter medo. Então o medo é um sentimento próprio do ser humano na sua existência humana, para preservá-lo, como o medo da violência, o medo dos perigos da rua, né? Certas horas, é natural, nos preserva, nos guarda. Ele é desejável. Mas quando ele é acentuado, quando ele está além do razoável, além do necessário, além do meu controle, ele expressa uma falta humana, uma fraqueza, uma falta de confiança, falta de confiança em si próprio. Ele passa a querer confiar em outro para que o proteja, para que o guarde. Ele passa a crer, às vezes, no outro demasiadamente. Desde as tribos, né, quando o homem passa a viver em tribos, se organizar, surge ali um líder para proteger, para guardar aquela tribo, para orientá-la. Muitas vezes era o pai da família. Muitas vezes era o mais antigo, ancião, o mais valente, ou um guerreiro. E assim foi acontecendo, tribos, povos, nações e grandes reinos. E que muitas vezes esses líderes, eles passaram a usar esse sentimento que é para defesa, que é desejável em muitas ocasiões como um instrumento de domínio do grupo, especialmente os mais fracos muito mais que fisicamente, fracos mentalmente, fracos em si, sem confiança própria. Então, o medo ele vai ser usado como domínio da mente, para aprisionar, para tirar proveito da quem ele está usando do sentimento humano, muitas vezes para um benefício próprio. Isso nós vemos na palavra, e nas histórias, os nativos antigos, chamados índios de várias regiões do mundo, e havendo intempéries do tempo, secas ou muita chuva, ou terremotos, ou seja, manifestações da natureza, sacrificavam seus filhos, filhas, meninas, virgens, às vezes o
vulcões, sacrifícios ao fogo, derramamento de sangue, porque tinham medos de que as forças da natureza, o sol, a lua, às vezes a mata, os animais, os punissem. Mas por que isso? Era criado por alguém, por alguma mente humana, para obter um domínio sobre aquele grupo. Os sacerdotes antigos, tribais, até no tempo de Israel, né? Passaram o filho a Moloque, ao deus Moloque, sacrifício a Baal, para apaziguar os deuses. Na Grécia Antiga vemos muito isso, e o povo, com medo de serem penalizados, sofrerem prejuízos, até de morte, eles aceitavam essas crenças. E eram assim dominados pelos seus governantes, pelos seus chefes, pelos seus líderes. E nós vemos que sempre tinham interesse, sempre tinham um proveito de alguém sobre o outro, usando o sentimento do medo para aprisioná-lo. Muitas vezes para ter poder, para ter riqueza, para ter prestígio, para manter o reino, para manter um trabalho, um serviço, uma ideia, uma filosofia de vida. Você tem que estar no grupo, você não pode ser diferente, você vai ter um prejuízo. Você não vai se dar bem, as coisas vão acontecer ruim para você. Por que você é diferente? O que está acontecendo? Olha, cuidado, hein? E o que é mais difícil, que eu falei, é ver a exploração do medo no meio evangélico. O Senhor nos fez livres do temor, de todo o sentimento humano. Nós sentimos, nós somos humanos. Jesus, ele passa por isso, mas disse: Pai, se possível, faça a tua vontade, não a minha. Ele tinha um refúgio, ele tinha um pai, ele tinha um escape. Ele não era escravo do medo, do sofrimento. Ele disse no Salmo, disse: angústia de morte se apoderaram de mim, porque habitava num corpo humano suscetível, sujeito a esses sentimentos. Então existe domínio de ideias religiosas. Muitos religiosos, muitos líderes usam desse sentimento para empreender no outro, às vezes no seu rebanho, no irmão, o medo, para que ele atenda às expectativas desse líder, desses líderes. Ele esteja debaixo daquela ideia que foi colocada, daquela forma, daquele princípio, da forma do viver, e ele diz: olha, você pode ter prejuízo se você deixar isso, se você não atender. Isso é coisa muito do homem antiga, né? Olha, a mãe dizia: se não fizer isso, eu vou falar com seu pai vai te bater, seu pai vai chegar, cuidado, não é? Às vezes o chefe no trabalho faz isso, às vezes na escola eles faziam isso. Então isso é muito do homem, e quem usa isso é de tamanha fraqueza, porque ele não consegue transmitir segurança, confiança para o outro. Então ele tem que usar o sentimento do medo para ele ter controle do outro, controle dos seus objetivos, dos seus propósitos, dos seus interesses. E na Bíblia nos ensina que só o interesse não é o meu, não é do pastor, não é do irmão, não é do diácono, não pode ser da placa, da instituição. O interesse tem que ser de Deus, que é a salvação da alma do homem, tornar o homem livre, liberto em Jesus, nova criatura. Eis aí o caminho, andai nele. João disse assim, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, mas o que é a verdade? Mas João também responde, João 17 diz assim: a tua palavra é a verdade. A verdade plena, absoluta, onde não há falta de nada, onde não há medo, porque a palavra de Deus ela é eterna, ela vem da eternidade para resgatar o homem e suprir toda a necessidade da alma do homem.
A Bíblia diz que na palavra de Deus não há espaço para medo, para temor, mas há lugar para confiança em Cristo. Ser liberto para servir a Cristo. Não ao homem, não ao interesse de alguém, não ao interesse de um grupo, não à filosofia, não ao ensino, mas a palavra viva que é Jesus. Então Paulo diz assim, não vos coloqueis debaixo de um jugo, porque é um jugo. É um jugo, é um peso. Está atrelado a outro por medo de ser punido, por medo de uma consequência não desejável, por medo de uma perda, por medo de enfrentar um problema, por medo de perder a Deus. Olha, você está se tornando um escravo. Então sempre houve o homem usando o medo em símbolos, histórias, em nome do Pai e em nome de Deus. Porque olha, Deus falou, Deus disse, olha, Deus vai fazer. É importante o seguinte, como observarmos que isso está acontecendo, essa forma de domínio, empreendendo, colocando nas mentes das pessoas o medo sobre elas, de que haverá perda, de que haverá prejuízo, se elas fizerem uma escolha diferente, se elas deixarem o espaço que estão ocupando, se deixarem posição, se pensarem por si, se falarem, se expressarem o seu sentimento. Ora, Jesus pergunta aos discípulos dele mesmo, quem dizeis vós que eu sou? Você não interessa, vocês são discípulos, eu sou Jesus, eu sei não. E vocês têm liberdade para falar. Hein? Quem dizeis vós que eu sou? Não, eu sou líder, admita. Olha, imagina. Então, como observar o que está acontecendo? Primeiro item, quando aquilo que a pessoa fala não está correspondendo com a palavra de Deus. Vai na palavra, o que ela fala corresponde com a palavra? A palavra diz isso? Não, então é domínio humano. E quando que ela fala, ela não vive. Ou seja, quais são as obras dela? Qual a atitude, qual o comportamento? Te distrata, te humilha, te aprisiona, te diminui, te despreza, te coloca peso, julga, te estabelece juízo. Jesus nunca fez isso. Ele disse, eu não vim condenar, eu não vim julgar, eu vim salvar. Então, a observação é a palavra. O que ele fala, a palavra confirma? Não. Ele fala uma coisa, o comportamento dele qual é? E o que ele fala, o que ele faz, corresponde ao ministério de Jesus? Não. Então, é domínio humano. Nós precisamos, o pastor, ele precisa corresponder ao ministério de Jesus. Nós precisamos não ser iguais, semelhantes. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus veio para nos aproximar a Deus, para nós buscarmos sermos mais parecidos com Deus. Então, não há no que ele fala, não há na vida dele, na atitude dele, no comportamento dele, para com você, para com os outros, para com o grupo, características do ministério de Jesus, é domínio humano. Jesus disse assim, aprendei de mim, que sou bravo, sou duro. Não, aprendei de mim que sou manso e humilde, mas de coração, não de aparência, não de boca, mas de coração, ou seja, de verdade. Aprendei de mim, assim, vem me conhecer que eu sou manso, eu sou simples, eu sou acessível. Que coisa maravilhosa. E humilde, mas de coração, não de aparência. Exemplo de Jesus, de que ele não usava de domínio sobre as pessoas, usando o sentimento humano para prendê-las à sua mensagem, ao seu grupo, ao seu evangelho. Como eu disse, ele pergunta, dá liberdade, falem de mim, o que vocês acham de mim? Quem dizeis que eu sou? E eles puderam falar. Depois, quando um grupo foi embora, porque Jesus não estava mais multiplicando o pão, ele volta para os discípulos assim, querem vós retirar-vos também? Vocês querem ir? Fica à vontade.
Pode ir. Ó, vocês vão embora? Vão perder a bênção, hein? Vocês vão para onde? Quem vão servir? Ó, vocês vão para o inferno, hein? Ó, perderam o chamado, hein? Negaram o chamado. Nada disso, querei vós retirar-vos também. Para onde iremos nós? Olha a liberdade. Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Vejamos o caso, meus irmãos, do filho chamado filho pródigo. Quando ele diz assim, pai, dá-me metade da herança, e pai dá metade para ele e metade para o filho que ficou. O pai, em momento algum, empreendeu nenhum esforço para segurar o seu filho. Ou disse, olha, vai acontecer com você, a miséria, a desgraça, você está deixando a casa do pai, você é um desarrumado, desacertado, você não sabe escolher. O pai não coloca medo nele, porque o pai não vai empreender domínio. Ele precisava ser movido pelo amor. E se o pai ali empreende medo, julgamento, condenação e juízo, talvez ele não voltaria. Mas quando ele estava lá, ele disse, aqui morro de fome. Aqui eu sou julgado e as pessoas não me dão nada. Aqui eu sou desprezado. Mas na casa do meu pai não, levantar-me-ei e irei ter com ele. Então o pai deixou a porta aberta. Jesus faz isso, o homem fecha a porta. Fecha a porta. Como se ele coloca no lugar do Salvador, não sendo Salvador de nada, tendo como domínio das almas. E o Senhor diz que nós não devemos ter domínio de almas. Ele diz assim, todas as almas são minhas. Como é sério isso no meio evangélico? Você vê as pessoas, líderes querendo dominar as vidas, as almas. Quem morreu não foi ele, foi Jesus. Então ele deixou a porta aberta. Voltando a Lázaro, desatai-o, deixai ir. Então você é livre para escolher o Senhor, livre para escolher a vida eterna, livre para ter a direção do Espírito Santo, livre para servir ao Senhor em amor, não por obrigação, não por medo, não por constrangimento, não por falta de alguém, porque alguém vai te cobrar, vai te exigir. Não. Você vai servir o Senhor, porque o Senhor corresponde a você, te trata não com medo, mas com amor. Que Deus nos dê entendimento, e você também, para que você possa sempre escolher por amor e escolher pelo Senhor. Que Deus abençoe.